Olá, bom dia meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Uma abençoada, uma feliz terça-feira. Hoje é 11 de fevereiro. A gente reza nesse dia, a gente medita com o evangelista Marcos, capítulo 7, versículos de 1 até 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Veja, caros irmãos e irmãs, nós vamos ouvir também no Evangelho da quarta-feira, já aqui adiantando um pouquinho, a sequência dessa discussão de Jesus a respeito dos preceitos, da pureza, da impureza, enfim, desse certo legalismo, da tradição. Aliás, nem é tradição, tradicionalismo. A liturgia que nós acabamos de escutar, o Evangelho, melhor dito, ela como que entra aqui na parte central do Evangelho de Marcos. Nós estamos entrando no seu coração do Evangelho e reflete sobre questões bem profundas, relacionadas a esse tema difícil em nossos contextos, que a gente chama assim da ética cristã. Jesus, ele mostra para nós que a pureza e a impureza não estão ligadas aos sinais externos, como compreendiam os judeus, mas no interior da pessoa. Somos impuros quando o que está no nosso coração não é digno e não reflete o amor de Deus. Veja que Jesus, ele não promove o desprezo da tradição. Não é isso. Ao contrário, ele quer que se vá à sua raiz, resgatando os valores iniciais apontados por Deus desde a criação do mundo. Eu gosto sempre de dizer que a gente constantemente precisa voltar ao primeiro amor. Aqui é a mesma coisa. A gente voltar, se reportar à raiz, resgatar, retomar, memorizar, acolher os valores iniciais. E ele enfrenta, claro, os doutores da lei, que estudam a tradição, e os fariseus, que a praticam nos mínimos detalhes, pois são incapazes de ver o verdadeiro sentido da fé. Eles estão como que cegados, uma viseira no ritualismo. Eles realizam vários rituais externos sem se preocupar com a pureza do coração e a santidade, fundamentais na vida cristã. Portanto, Jesus é firme ao mostrar que não adianta seguir integralmente as tradições e, em sentido contrário, esquecer-se do essencial da lei de Deus,
Qual é que é o essencial da lei de Deus? É o respeito pela vida. Claro, exemplificado aqui pelo respeito aos pais, que são os geradores da vida. Esse é o sentido profundo do seguimento de Jesus. Esse é o sentido profundo do sentido da fé. Respeito pela vida. Respeito pela dignidade de cada ser humano. Caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos, eu desejo para vocês, à luz desta meditação, que todos vocês, todos nós tenhamos uma abençoada terça-feira. Que esse evangelho, essa meditação possa repercutir na sua vida. Que nós possamos respeitar a vida, a dignidade de cada pessoa. Santo Antônio abençoe, proteja, cuide de cada um de vocês. Até amanhã, quarta-feira. Paz e bem para vocês.